Boa noite aos chegantes. Eu vou ativar aqui a fala. Pronto. Quem quiser, pode falar. Hoje a gente tem o Evangelho por Emmanuel aqui, alguns textos. Eu pretendo Divina Presença na próxima vez. Está sendo assim, uma vez sim, outra não, porque às vezes o conteúdo é denso e fica corrido. Então, a mensagem seguinte é a que está marcada aqui, 25 de junho, fala do auto-julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. Tá? A lição do não julgueis. O que Emmanuel fala sobre não julgueis? Primeira coisa, julgar a si próprio pode, deve. Quando fala não julgueis, é pensando no outro, principalmente a pegada da condenação, da crítica. Mas a si mesmo a gente deve sim usar de autoanálise. Muito bem, então, sobre esse não julgueis, Emmanuel coloca uma coisa interessante aqui, que a gente gosta de falar, são as virtudes humanas, os valores humanos, no meio caminho aos valores divinos acima. Como se fosse virtude nota 5, virtude nota 10. Então, as virtudes humanas, compreensão, respeito, tolerância, são virtudes nota 5. Já aquelas amar o próximo, perdão, paz plena, aí a virtude nota 10. É o nosso futuro. A pessoa de bem é o nosso futuro espiritual. Um dia, não nessa encarnação, vamos chegar lá. E essa primeira frase é tão interessante porque diz isso, né? Se te decidires a praticar a compreensão, ou seja, nota 5, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho que leva ao amor, nota 10. Já é um avanço, alcançando um dia a paz que significará para nós outros a felicidade. Tá? Então, o conceito de felicidade dentro da espiritualidade está vinculado ao conceito da virtude. Quanto mais bem, mais paz, mais felicidade. Quanto mais descaminho, mais tormenta. Quanto mais afastamento das leis espirituais, mais sofrimento. Daí é nosso esforço de aprender as leis espirituais e conhecer o caminho do bem para tentar se alinhar com as coisas de Deus. Então, nessa mensagem auto-julgamento, Emmanuel nos estimula, sim, a fazer o auto-julgamento. Tá? Boa noite, quem está chegando, Janete. E ele sugere o teste da empatia. Aliás, hoje é o evangelho da empatia, essa noite, viu? Ela vai aparecer em mais de uma mensagem. A empatia é colocar no lugar do outro, enxergar o problema com o olhar do outro, né? A dificuldade com a compreensão no lugar do próximo. Mais adiante, seria uma, uma elevação da empatia, é a alteridade. E a alteridade é respeitar a diferença. Mais que isso, até amar a diferença. Mesmo não concordando, né, a gente deve. É o lugar do outro, do alter. Né? A diferença é algo que soma. Né? A gente devia aproveitar e ouvir. Essa semana, uma pessoa estudiosa, uma professora, me falou uma série de coisas assim,
E eu parei para escutar. Inicialmente eu estava discordando de tudo, mas eu fiz um exercício do Evangelho aqui, de entender o ponto de vista, porque o ponto de vista é a visão de um ponto, né? É um ângulo de visão de um ponto. E qual é o teste da empatia? Ele fala, de vez em quando, busca a solitude, tá? Então, espiritualidade há que ter vida interior, há que ter momentos de silêncio. Não é momentos de solidão, é de solitude, é diferente. Uma pessoa que está divorciada de si mesma, ela tem inquietação quando para. Mas, quando o indivíduo pega gosto pela busca interior, ela aprecia os momentos de solitude, do encontro com a divina presença, nesse caso, dentro de nós. Qual é o exercício, né? O exercício do não julgueis que Emmanuel propõe, Riva e Cássia, é a empatia. E o Det, boa noite, é empatia. Tá? Então, a gente se colocar no lugar do outro, o outro agressor, e quanto seria bom para a gente ter o perdão, a compreensão. Sim. O outro adoecido, o outro em penúria, e quanto faria bem as migalhas de nosso auxílio. O próximo em queda moral, hoje tem duas mensagens para frente que fala do descaminho, né? Alguém que desvia do caminho do bem. Como lidar? Como ajudar? Vamos ver isso. O indivíduo que está na evidência, né? Que está nos tesouros da terra, a fortuna, o poder, o prestígio, a autoridade, como lidar com eles? O indivíduo que perdeu um ente querido, que está em luto, esse é o teste que ele encerra a mensagem. A mensagem ela está no livro Algo Mais, né? De quando em quando, sujeita-te na solitude, no silêncio, aos testes, né, da empatia, da tolerância, do não julgueis, dialogando intimamente consigo, tá? Eu acho interessante que, em relação à vida emocional, nós vamos precisar aprender a dialogar com as emoções, estar com elas, suportar a emoção, dialogando consigo mesmo, descobrindo em nós a fonte da renovação espiritual, a nos nutrir com sentimentos de tolerância e humildade, porque existe uma lei espiritual que diz que nós seremos julgados conforme o nosso próprio julgamento do próximo. E ele encerra dizendo que ninguém está impedido de julgar a si próprio, revisando nossas atitudes no caminho da felicidade, da sublimação. É isso. E a outra mensagem do não julgueis é essa aí, Ângela, não, na obra cristã. Você está observando, né? Tá observando. Na obra cristã, ele começa dizendo que não devemos falsear os princípios do Evangelho. Esse não julgueis não deve ser falseado. Não julgueis não é abolir o pensamento crítico, mas abolir a condenação, o rigor, a severidade. A crítica a gente deve ter, sim, né? Pois seremos medidos da mesma forma, né? Quer dizer, Deus é justiça e misericórdia. A misericórdia de Deus é justa e a justiça é misericordiosa. Mas a gente faz a escolha, assim, se a gente quer se alinhar com a misericórdia ou com a justiça divina.
Mas uma vez feita a escolha, o retorno é na mesma linha. Quem escolhe misericórdia alcança misericórdia. E aí, não usar da ironia ou da violência contra o próximo e encerra a mensagem propondo uma coisa que a gente chama de SOT aqui. SSOTT. Vai aparecer o silêncio, a serenidade, vai aparecer a oração, o trabalho e a tolerância. Se não, vejamos. Lembremos-nos, na oficina de trabalho, ao ter, que somente amando os inimigos e auxiliando através do silêncio, o S, da oração, o O, é que seremos fiéis ao conselho não julgueis. E aí, Ângela, as três funções aparecem aqui, ó, o pensar, o sentir e o agir. Logo nessa primeira linha aí do parágrafo da página 249. Conjuguemos o sentir, a emoção, o pensar e as atitudes. E a palavra é uma, né? Atos. No focados esses três poderes da alma, focados no bem, Riva, no esclarecimento e no testemunho de amor ao próximo, para que possamos estar sintonizados com Deus. Se a gente quer sintonizar com Deus, a gente precisa alinhar com a linguagem divina, que é a linguagem do amor. A gente é que escolhe. Muito bem. Dá uma espiadinha no chat. Boa noite a todos. Boa noite. Agora nós vamos para a segunda parte, que é porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. É a medida da justeza da lei divina. Né? E essa mensagem, ele vai falar como socorrer pessoas que se afastam do caminho do bem, do caminho do bem. Não é ter um caminho diferente, porque todo mundo tem um caminho próprio. Tá? Os amigos que se afastam do bom caminho. De certo, observaremos o 4D. 4D a gente vai observar, mas como a gente gosta disso, viu? Nós temos vocação para isso. Quando não é um, é outro. Nos grupos, desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias. É pouco? Melhor do que o 4D é o 3D, que é o DDD, que é a descagem direta para Deus, né? Você, em vez de ficar preocupado com o próximo, preocupa com você mesmo, com Deus. Mas, volta e meia, o grupo é assaltado, os grupos de trabalho, os grupos espirituais são invadidos pela perturbação, o desacordo, o desentendimento, o desajuste, a discórdia, e aí pessoas se afastam, não é? Em vez de se afastar do trabalho e ficar com Deus, com o trabalho do bem, não, se afasta de tudo. Jesus paga o preço, né? Uma vez a gente falou assim, olha, quem entrou na casa, quem não entrou por Jesus, vai sair por causa de alguma pessoa. Mas quem está por Jesus vai ficar a vida toda apesar das pessoas, né? Então, são as diferenças de cada um, né? É preciso tolerância. É um exercício importante, né? Você tolerar as pessoas, sabe? O irmão desertou a estrada do bem, abraçando perigosas experiências. Aí é pior. E a pessoa está fazendo escolhas, plantações perigosas. Como ajudá-los? Aí ele dá a prescrição da ajuda. Assim. Primeira coisa, não censurar, não julgar a pessoa,
também não desprezar, porque como a gente é indiferente, é uma delícia, você ignora e pronto. É, verdade é essa. A gente ignora e deixa a pessoa se acabar lá. Isso é atitude de indiferença. Ele fala isso também não. Não fazer indiferença nem censurar, socorrer dentro do possível a pessoa através do bem, tá? Então, se não pode, o bem não faz nada. Se pode fazer alguma coisa, faz o bem. O bem incessante, tá? Aquele bem que não para. Então, assim, você precisa dar o testemunho, né? No tempo, não é só vou, vou tentar uma vez, duas vezes, não, vou tentar sempre. É incessante. Segunda coisa que a Emmanuel fala, continua, né? Atitude, como ajudá-los. Empatia, compreender o problema dele, do indivíduo, compreender, praticando o serviço silencioso. Então, a ajuda é discreta, é o silêncio, tá? No pensamento, guardar entendimento e carinho, e até irradiações de prece para a pessoa, desejando que a pessoa se organize, se emende. A boa palavra nobre, em vez de falar mal da pessoa, até sob aspecto de preocupação, a pessoa fala, "Ó, você conhece fulano, vamos orar por ele, está precisando de oração, está falando mal." O outro fala, o que foi que aconteceu com ele? Com o Gomercindo, né? Eu quero saber. E a fofoca vai tomando conta. Então, se é para falar alguma coisa, ele diz assim, a boa palavra, a palavra nobre. O amparo, fortalecendo para o bem. E monitorar a oportunidade. Aparecer a oportunidade, faz algum bem. Lembra, faz um pequeno gesto, né? Estendendo o coração e as mãos socorristas. E o resultado de tudo isso, receberemos a mesma medida quando for nossa vez de escorregar. Viu, Diza? Porque a gente escorrega também. Pronto, então a próxima mensagem, discernir e corrigir. Continua. Os amigos se desviaram, né? Como é que eles se desviaram? Alguém tinha muito recurso e dilapidou tudo, perdendo, caindo em penúria. O outro tinha conhecimento superior, mesmo assim lhe feriu. Outra pessoa tinha ótimas oportunidades de melhorar o padrão moral e espiritual, mas agiu de forma impensada. Outros tinham um ambiente distinto, família boa, amigos saudáveis, e mergulharam na sombra de atitudes negativas. Escolheram caminhos perigosos. E emaranhando-se em tramas obsessivas. Tudo isso a gente pode observar. Não é julgar, é observar. Observar pode. Julgar é assim mesmo. Condenar, não. Então, a fórmula, repete aqui, buscar compreender a situação, usar a empatia, colocar-se no lugar do próximo, buscando exercer a fraternidade, a compaixão, sem esquecer do auxílio possível. Este é o resumo dessa mensagem. A outra chama autoproteção. Qual é a autoproteção, Ivana? É a gente, A gentileza. a gentileza e a gente. Vamos desligar o microfone. Aí. A gentileza é a nossa autoproteção.
A fórmula é G é igual B mais S. Gentileza é igual bondade mais simpatia, viu, Riva? Eu com minhas fórmulas, viu? Boa noite, camarão. Então, é, ele fala essa mensagem do relacionamento humano, viu, Ângela? Relacionamento humano, onde a necessidade da tolerância, né? O teclado tem aqui uma tecla Ctrl L, né? Então, é compreensão, tolerância, respeito e leveza. O teclado Ctrl L que tem no notebook, nos relacionamentos, para que haja paz entre nós. Paz entre nós, tá? A nossa gentileza deve ser sincera, de coração e não com os lábios. E aí ele fala: quantas afeições você perdeu por desatenções menores, por uma rispidez, não é, Alberto? Quanta, quanta afeição perdida por conta de um momento assim de impaciência, né? Você não escutou direito a pessoa, não deu um sorriso, não parou para ouvir, né? Uma desatenção pequenina. Para quem é desatento, assim como eu, então desatenção é muito, né? Então, de lá para cá pode vir o espinho magnético, que é a raiva da pessoa em sua direção. Então, a pessoa pública, alvo de muito ódio, muita raiva, ela adoece sem saber, se não tiver uma proteção espiritual. É a obsessão coletiva. É mais do que legião, viu, Ângela? É mais do que legião. Tem que ter misericórdia desses indivíduos assim. Então, eles sugerem que a nossa autoproteção nos relacionamentos é a gentileza, tá? É a bondade, é a simpatia, tá? E assim as coisas andam melhor. Vamos estar nos protegendo. Então, a próxima mensagem, e a última, já está careca, né, Alberto, por conta disso aí, né? Então, a próxima mensagem fala do espírito de comunidade. A mensagem chama Comunidade, Livro da Esperança, e fala da interdependência que existe, nós todos. Não é, Zezé? Quando a gente tem empatia com o parente, vamos ver, e descobre que anos depois, e resolve compensar pela falta, gerando gentileza, é se proteger? Eu acho que sim. Eu acho que sempre sim. Sempre há tempo da gente. Se ontem a gente não fez alguma coisa de boa, hoje é o tempo de começar, né? Ontem é o passado, né? Hoje é um novo dia. Novo dia. Vale a pena. Por causa da interdependência, que a mensagem comunidade traz. E aí ele fala mais ou menos da história de um pão, né? Eu tô plagiando aqui a ideia. Quando a gente come um pãozinho de manhã, a gente precisa ter gratidão pela história desse pão, viu? O padeiro acordou 3 horas da manhã para poder assar esse pão, para 5h30, 6 ele está ali na padaria, pronto. Antes dele, teve o trabalhador do campo, que teve para colher o trigo, né? Teve a indústria para refinar e preparar isso tudo, o transporte. Tem muito suor, muito sangue envolvido num simples pãozinho francês. Às vezes também tem injustiças, né? Tem trabalho escravo, né? Quanta coisa acontece.
no pão. O homem do campo, o pedreiro que construiu, né, a nossa habitação, nosso prédio, toda uma rede de apoio. Ninguém é independente de todo, tá? Nós fazemos parte de uma rede, de uma teia da vida. Estamos interconectados, todos somos um. E lembrando deles todos, os trabalhadores anônimos, os professores que nos ensinaram o alfabeto na escola, tá? Os cozinheiros, para nossa alimentação, toda essa rede a gente deve, então, ter gratidão. Tá? Então, a noção que Emmanuel traz nessa mensagem aí. Vamos adiante. Aí ele traz aqui: por que reparas tu, argueiro, que está no teu olho, e do teu irmão, não, no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no seu próprio olho, tá? Então, no olho do irmão tem um cisquinho, no nosso tem uma lasca de madeira. E o cisquinho no olho do irmão é o reflexo da lasca. Tá falando aqui da projeção, tá? E isso é muito verdade. Aquilo que a gente enxerga nas pessoas, na vida, no mundo, é um reflexo do que se passa dentro de nossa mente, tá? É mais ou menos como a mensagem de uns dias atrás, o olhar de malícia é do malicioso, o olhar de desconfiança é a pessoa desconfiada, o olhar de crueldade, de desprezo, um olhar de reparar os efeitos dos outros, tudo isso a gente está projetando coisas que são nossas, tá? Então a gente deve ter esse cuidado quando a gente começar a avaliar qualquer pessoa, para a gente não estar caindo nessa ignorância psicológica da projeção. Então, a proposta de Emmanuel nessa mensagem, que está no livro Fonte Viva, o Fonte Viva aperta o parafuso mais um pouquinho do que os outros três. Busquemos o melhor. Tá? Então, ele está sugerindo que a gente olhe para o próximo e busque a parte boa. O melhor que a gente puder identificar na pessoa. Tá? Buscar o melhor no próximo. É o oposto da malícia, porque a malícia, ela busca o pior. E sintoniza coisa ruim, energia ruim. Também ele fala para a gente não se importar com bagatelas, tá? Ter um discernimento assim na vida, o que é bagatela? Eu não vou. Se a pessoa soubesse que tem pouco tempo de vida, ia ficar preocupando com bagatelas? Vale a pena? Não vale, né, Riva? Não vale. Porque é uma distração que faz a gente esquecer o mais importante, tá? Faz esquecer o principal, que é nós mesmos. Nosso cuidado, tá? O cuidado interior, com distrações, bagatelas. Aí ele segue dizendo que nunca devemos desprezar ninguém. Jamais desprezar ninguém. Porque Jesus desculpa os nossos erros. Jesus tem paciência e nos aguarda as definições, né, como servidores. Da nossa parte, também devemos confiar no próximo. Até que nos prove o contrário, a gente deve confiar, sim. Mas cuidado com a trave, viu? Ele encerra assim: cuidado com a trave. Você não está enxergando o cisco, que é o reflexo da trave.
Sobre a trave também existe aqui, observemos amando, a mensagem do 2 de julho. Está acabando. Então, ele fala sobre o oposto, olhar os defeitos dos outros, tá? Como algo negativo, assim, o julgamento, a condenação, porque estaremos projetando. Aí ele fala assim, Jesus, como o nosso modelo agia? Aí ele traz assim, e Magdala, para muitos, era uma mulher obsidiada, inconveniente, mas Jesus viu nela um coração formoso, angustiado, e a escolheu para ser a mensageira da ressurreição. Zaqueu, para muitos, era um usurário, um pecador, cobrador de imposto, baixinho, mas para Jesus era o amigo do trabalho, o que trazia progresso e riqueza para Jericó. Simão Pedro é lembrado pela negação, pela fraqueza, mas Jesus via nele uma, uma âncora, né? Um pilar do cristianismo nascente, depois do Pentecoste. Saulo de Tarso era um tirano endurecido, perseguidor. Jesus o escolheu para ser o que espalhou a mensagem pelo, pelo mundo ocidental. E aí encerra de forma linda, dizendo assim: o amor arranca as escamas trevosas dos nossos olhos. Né? Tem outra mensagem muito interessante, que é o olhar de Jesus. Né? Como é que Jesus olhava o próximo? Né? Mas antes tem a mensagem em família espiritual. Tá? Nós todos somos gatinhos do mesmo balaio, né? Então a gente está em família espiritual aqui de terráqueos, né? Crustáceos. Crustáceos é habitantes da crosta, né? Segundo André Luiz. Então, a gente precisa, sim, usar de compreensão e de tolerância. Nós precisamos tolerar a pessoa crítica, a pessoa que vive magoada, né? Magoa total. O competidor, o incompreensivo, a bailarina. Sabe o que é a bailarina, Riva? É a música, assim. Todo mundo tem um monte de defeito, só a bailarina que não tem. Entendeu? Então a bailarina é a pessoa perfeita, né? A pessoa que se acha certa em tudo, né? Em opiniões, que não erra, né? A pessoa infalível. O azedume, a secura de outro, e tolerar até os carrascos, viu? Porque nós seremos talvez aqueles que mais vamos exigir entendimento e ternura. Porque quando caímos na intolerância, perdemos a paz e o amor. E aí vem a mensagem 4 de julho, o olhar de Jesus. Qual era o olhar de Jesus para com o próximo? Ele diz, era um olhar de compreensão e amorosidade. Era esse o olhar de Jesus. E repete os exemplos da mensagem anterior. Em Bartimeu não era o cego inútil, senão um amigo que poderia voltar a enxergar. Magdala não era obsidiada, mas uma irmã que se renovou. Zaqueu, Simão Pedro, Judas não era, vamos dizer, o traidor. Judas foi traído pela própria ilusão. Em vez dele ser o traidor, ele se traiu pela própria ilusão de poder, de grandeza.
mas com os séculos ele foi soerguido, né? Sendo, entre outros, Joana d'Arc. E aí conclui: busquemos o olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será banida. Teremos atingido um grande entendimento que nos fará discernir, ainda mesmo no meio a espinheiros, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e da nossa compaixão. E para encerrar, o último versículo diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. A mensagem do livro Cães e Coisas Santas, Vinha de Luz. Então, mais uma vez, Emmanuel fala: olha, não é literal, tá? Não é literal. É com o objetivo de evitar a imprevidência. O evangelho é um tesouro e não deve ser, diria assim, desperdiçado. Às vezes chega alguém na casa espírita, é alguém importante, é um artista, é um político famoso, é uma pessoa muito rica, e aí há uma certa inquietação de querer, né, de querer pregar de forma imprudente, tá? E aí o Emmanuel lembra: olha, evidência externa não significa habilitação para o banquete do Cristo. Na lei espiritual, todo mundo é igual. Então, dentro de uma casa espírita, não tem doutor, não tem autoridade, não tem ninguém. Todo mundo é irmão, né? E senta na mesa da fraternidade, da igualdade espiritual. Se tem alguma autoridade, deve ser moral. Mas não é assim que acontece às vezes. Então, ele conclui: ninguém se confia à aflição por impor princípios evangélicos, porque o que parece amor às vezes é capricho, é atividade do ego. E muitas vezes a pessoa poderosa chega e daqui a pouco está liderando, está tomando conta e não vai ter envergadura espiritual para conduzir a casa de uma maneira sensata, alinhada com o mais alto, e sim com as coisas da terra. Quantas vezes trabalhos belos, por falta de prudência daqueles que deviam estar à frente, são deixados para outros tomarem conta e dar um enorme atraso em Riva, um enorme atraso, não é? A gente já viu isso, né, Riva, na vida. Ildete, Aide, Ivana. E a última mensagem é: apesar disso, não devemos cessar de ajudar, tá? Porque ele fala assim: não precisa estar dando aula de sabedoria ao ignorante. Ensina a pessoa a ler, a escrever. Para ele, isso é que é o trabalho, né? Alfabetização. Alguém está desesperado, é um malfeitor. Para ele, o braço fraterno, para evitar cair no abismo. Uma mulher está sofrendo porque perdeu um filho. Não precisa dar aulas de virtudes, senão o apoio moral, o incentivo para a dignidade, a outro a simpatia, a outro o carinho. Não atirar pérolas aos porcos não nos induz a esquecer o alimento dos porquinhos, literal. Mas, às vezes, a incompreensão constitui, né, um trabalho espiritual que reclama nossa ação. Porque Jesus também falou: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho.
Bom, gente, então conseguimos resumir aí a leitura da semana aí dos textos de Emmanuel. Nossa gratidão. Deixa eu ver o textinho aqui, chat. Não tem mais. Então, grava